Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos nessa série sobre medo adestrado. Claro que essa expressão adestramento do medo é algo para mim. Deus não se encaixa nesse perfil. Deus não tem medo. O medo tem medo de Deus. E no momento em que estamos vivendo, expressando, caminhando, desfrutando de decisões tão importantes em nossa nação, em nosso país, é importante ter liberdade, é importante respeitar o outro. É importante não ter medo do que pode fazer um homem, uma situação, uma circunstância, e ter o coração confiante em Deus, independente de. Na conta de hoje, nós vamos continuar falando sobre o medo, mas eu queria parafrasear e dando uma linguagem mais tipológica, parafrasear essa série dizendo que o medo tem medo de Deus. O medo respeita a Deus. E se o medo tem medo de Deus, o medo respeita a Deus, eu preciso estar ao lado de Deus. Eu preciso ter Deus em mim. Eu preciso assumir o meu papel de servo de Deus. O medo, às vezes, ele é construído pelo meu processo imaginário. O medo, ele termina sendo um estado de paralisação. E muitas vezes eu não busco o verdadeiro motivo do medo. Muitas pessoas não entendem essa questão. Buscar o verdadeiro motivo do medo é profundamente importante para desconstruir as mentiras do medo. Buscar a real motivação do medo é importante para estruturar o meu enfrentamento ao medo. E muitas pessoas elas têm medo, mas elas não conseguem fazer conexões entre o que ele entende de medo e o real motivo do medo. E esse medo, quando ele é descoberto, desvendado, quando ele recebe nome, quando ele não é apenas um medo aparente, quando ele é um medo identificado, por mais que eu tenha as minhas questões emocionais, por mais que eu tenha os meus complexos, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas fragilidades, mas quando esse medo é desvendado, é descoberto, eu começo a ter foco no tratamento. E eu tenho aprendido que as pessoas que carregam Cristo no coração, observe que eu não digo que as pessoas que carregam a religião no coração. Embora a religião tenha suas virtudes, só o fato de ter uma religião, a pessoa já tem algum processo de melhoria. Mas quando a gente fala de vida eterna, de salvação, de caminhada com Deus, é só Jesus. E aí você vai percebendo, quando a pessoa tem Cristo no coração, os medos eles são, num primeiro momento, administráveis. E quando ele foge da normalidade, quem tem Cristo no coração, a impressão que eu tenho na minha experiência comunitária é que essas pessoas elas são iguais às outras, elas têm o seu perfil, ela tem o seu esgotamento humano, a sua fragilidade humana. Mas as pessoas que carregam Cristo no coração, elas têm motivações diferentes, ingredientes diferentes, elas têm reações diferentes. A durabilidade do combate delas é mais longa, elas têm mais fôlego para lutar. De modo que identificar e perceber que o medo ele tem essa tendência de nos paralisar, identificar o que está tentando me paralisar, vai me dirigir para como lutar com aquele processo de tentativa de paralisia. Veja o que diz o Salmo 118. Esse salmo, ele traz muitas coisas de ingredientes positivos para a nossa vida. Dentre elas, eu vou ler o versículo 6, que diz assim: O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Não terei medo do que pode me fazer o homem. Olha que coisa interessante. Veja que coisa fantástica. O Senhor está comigo. Não terei medo do que me pode fazer o homem. Olha o que diz o 14. O Senhor é a minha força, o meu cântico e se fez a minha salvação. Olha que a estrutura do salmista é interessante quando ele diz assim: O Senhor é a minha força. Então, uma pessoa com medo, se ele começar a perceber
que Deus está com ele não precisa ter medo. E mesmo assim, ele precisa entender que Deus é a força dele. Ele não tem uma força isolada, ele não tem uma força cósmica, enérgica. Ele tem a força de Deus. A pessoa de Cristo está no coração dele. Então é importante nessa série que você pare para pensar. Adestre o seu medo, porque o medo tem medo de Deus. Senhor, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, onde eles estiverem. Guarda eles, ó Deus, de todo o processo desencadeador de medo, de descontrole, de fobia. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia nos ajude a viver dependentes da tua vontade, do teu amor e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém.